A partir de agora, hoje é quarta-feira é dia de Estevão Daltro. Olá, Estevão, seja bem-vindo. Olá, Vinícius. Olá a todos que estão nos acompanhando pelo Sistema SAIS de Comunicação. Satisfação, mais uma vez aqui, fazendo o nosso melhor. E é sempre na batalha diária do nosso melhor, do tom maior, mas você sempre começa esse momento com faz parte do cenário. O que nós temos de hoje com esse tema para esse quadro? Bom, Vinícius, o quadro faz parte do cenário de hoje, está alinhado com o Setembro Amarelo, né? Esse mês que todos se mobilizam para fazer um trabalho de prevenção ao suicídio, de valorização da vida, né? A gente sempre acredita que a vida é sempre a melhor escolha. Eu tive esses dias, uma pessoa me contou uma história interessantíssima, eu quis trazer para cá, vou contar uma história para vocês aqui. É a história de uma pessoa que tentou o suicídio, ele, pelos motivos dele, ele se programou para se suicidar, ele conseguiu uma corda e esperou a mulher dele sair de casa, foi lá para o banheiro, amarrou a corda na viga e colocou no pescoço e saltou. Nesse momento de agonia que ele estava quase morrendo, ele teve uma EQM. EQM é uma experiência de quase morte. Ele relata que ele viu uma pessoa chegando perto dele e falou assim, você vem comigo que eu vou te conduzir para onde você vai ficar. Isso tudo dentro do processo mental dele, né? E aí ele, em espírito, em alma, dê o nome que você quiser, em pensamento, ele foi acompanhando essa pessoa e ele perguntou, para onde eu vou? E essa pessoa falou para ele, você vai para o Vale dos Suicidas. E ele ficou sem reação, continuou seguindo aquela pessoa, até que a pessoa parou. Quando a pessoa parou, ele perguntou, por que nós paramos? Aí ele falou assim, porque a força da oração das pessoas, da sua mulher, está te dando uma nova oportunidade. Você vai voltar e vai ter mais uma oportunidade. Aí ele volta para o corpo e, assustado com toda aquela situação, foi levado às pressas para a emergência e conseguiu sobreviver. O que aconteceu? A mulher, quando ela saiu de casa, ela encontrou uma pessoa que ela tinha que entregar algo para ela, ela voltou para casa. No que ela voltou com essa pessoa, ela chegou e presenciou lá a cena do marido pendurado na corda. É muito triste isso, né? E ela, com essa pessoa, conseguiu tirá-lo e conseguiu fazer com que ele voltasse à vida ali. Ele teve segundos, tudo isso que aconteceu foi em segundos e ele conseguiu recuperar. Então ele conta assim que ele dando um exemplo vivo dele que não vale a pena. Não vale a pena, porque por mais dificuldades que as pessoas tenham, que nós possamos ter na vida, a vida continua. Seja lá qual a religiosidade das pessoas, mas todo mundo acredita que a vida continua. E pelo jeito, para onde ele estava indo não era um bom lugar, não. E a gente tem diversos outros livros, diversas outras pesquisas falando de EQMs. Quem se interessar, procura pesquisar. E é possível você perceber muitas histórias interessantes. Então, assim, está com muita dificuldade, não está dando conta, peça socorro, peça auxílio para familiar, para amigo, para profissional. A vida sempre é a melhor escolha. E a gente tem muitas pessoas para nos ajudar, porque tudo passa e a gente, irmanados, a gente consegue superar. Então, dificuldades faz parte do cenário, mas escolher a vida é a melhor escolha. Então, dando continuidade ao nosso programa de hoje, que nós vamos voltando à nossa série sobre o plano diretor, já tratamos de vários eixos, nós vamos agora chamar a Priscila TJ, nossa convidada de hoje, para poder falar um pouquinho sobre o eixo de gestão urbana. Priscila, está aí com a gente já? Já estou aqui. Obrigada, Estevão, pelo convite. Estou arrepiada com a história que você contou também, muito emocionante. É um mês realmente
E com a Covid, né, eu costumo dizer que eu tive Covid, às vezes no meio do vídeo você vai me ver meio cansada, ainda estou em recuperação ainda, foi há poucos dias, eu voltei a trabalhar há pouco tempo e eu entendo, né, que esse setembro ele ficou mais amarelo ainda, porque nós estamos passando, né, por situações ainda mais fora do nosso controle e pedir ajuda é a melhor saída mesmo. Cumprimentar o Vinícius também e agradecer o Sistema Sagres de Comunicação me convidar a fazer esse programa com você. Legal. E você deve ter passado por dificuldades, mas superou, está aí, né? Está firme aí, para dar continuidade na sua missão, à frente ali na Câmara Municipal, né? E assim a gente vai fazendo o possível, enquanto a gente estiver tendo a oportunidade de estar aqui, eu brinco assim, sabe, Priscila, está respirando? Tem saída. Está respirando, nós estamos ainda no jogo, vamos fazer o nosso melhor, não é isso? Sim, eu me recuperei, é uma doença muito triste, eu não tenho nenhum histórico de problemas respiratórios, eu fiquei 7 dias internada, tive 50% de comprometimento pulmonar, ainda estou com sequelas, que são nódulos, pequenos nódulos consolidados e secreções pulmonares, estou fazendo fisioterapia, e aí às vezes dá um pouquinho o ar falta, né? Uma doença muito, muito triste, muito incapacitante, e por mais que alguém às vezes nos conte sobre ela, é ainda mais difícil que você possa imaginar, porque todo esse processo de dor e de sofrimento, você passa isolado, né? Eu, na minha não tive nenhum caso ainda de Covid, então você passa só, às vezes sem condições de ir ao banheiro ou pegar uma água para você, precisa um esforço mental para conseguir, muita fé, e que o nosso sistema, né, de saúde, eu luto muito para isso, ofereça assistência psicológica, não só para o paciente, mas também para a família, porque realmente é um momento difícil. E Priscila, agora vamos lá, falando sobre o eixo de gestão urbana, a senhora faz parte da subcomissão, né, da Câmara que trata esse tema. E assim, eu estive estudando, né, e eu fiquei assim, um pouco impressionado assim, com a quantidade de temas que tem dentro, né, desse tema. Me fala o que é o eixo gestão urbana dentro do plano diretor. Eu fui presidente, né, da comissão enquanto ela esteve em andamento e eu participei do plano diretor como um todo, desde o seu início ali na prefeitura, com as audiências que foram a sua parte de criação do plano, e na CCJ eu votei o plano também, então eu participei ali naquela parte mais formal e jurídica, e agora presidindo o eixo de gestão urbana. É um assunto muito técnico, que envolve um planejamento para a nossa cidade, do ponto de vista de como essa cidade vai passar a ser conduzido os seus projetos como um território, né? Então, assim, como um todo, olhando do seu ponto de vista de saneamento. O eixo gestão urbana, Estevão, ele é diferenciado. Eu participei de outras subcomissões, por exemplo, como a de desenvolvimento urbano e a de desenvolvimento humano também. Aliás, eu participei da de desenvolvimento econômico e da de desenvolvimento humano também. E o gestão urbana, ele engloba todos esses temas, porque ele vai estar abraçando o eixo do meio ambiente, o eixo da territorialidade, o eixo do desenvolvimento econômico, porque a gestão urbana, a gestão da nossa cidade vai incluir todos esses temas. E nós fizemos um processo ali de estudo, né, desse eixo, com uma consultoria contratada pela Câmara, que é o ITCO, inclusive com 100% de caráter técnico, pessoas que conhecem do assunto, participaram da criação de plano diretor de cidades importantes, esteve conosco, e nós tivemos um período também para que os parlamentares da comissão e outros parlamentares apresentassem as suas emendas, né, a sua visão, a sua melhoria, o seu olhar através de emendas que foram acolhidas no relatório. Ok. Eu quero saber sobre essas emendas daqui a pouco. Antes da gente dar continuidade, nós vamos trazer a entrevista com o Ricardo Ramos, que é o professor da PUC, né? E ele é arquiteto, urbanista e mestre em desenvolvimento e planejamento territorial. Vamos ouvir um pouquinho a fala dele a respeito desse tema. Será que para as nossas cidades nós temos diferença entre planejamento e gestão? Planejamento urbano e gestão urbana? Eu, como arquiteto e planejador urbano, eu queria dizer para vocês que, de fato, existe uma diferença. Mas isso não impede que elas sejam complementares.
O planejamento urbano, ele é sempre algo para o amanhã, para o futuro, e normalmente a médio e longo prazo. A gestão urbana, o gerir a cidade é algo de imediato, no seu dia a dia. Eu tenho que gerir negócios, eu tenho que gerir o orçamento, eu tenho que gerir pessoas. No planejamento é o que nós estamos vendo agora com os candidatos a prefeito. Eles fazem um programa de governo e vão planejar a saúde, vão planejar o que eles estão colocando para a segurança pública, vão planejar o transporte, a habitação. Então nós precisamos pensar no planejamento antes, para depois fazer uma boa gestão. Então o que seria a melhoria de vida para a minha população, na minha cidade? Primeiro, ter um bom planejamento para depois ter uma boa gestão. Outro termo muito comum no mundo inteiro e que a gente tem visto no nosso dia a dia chama cidades inteligentes. Eu, como professor universitário, falo isso muito para os alunos. Nós temos vários livros publicados com palavras semelhantes: cidades saudáveis, cidades criativas, cidades do amanhã, cidades do futuro. Nós tivemos recentemente um candidato que virou prefeito com o slogan Cidades Sustentáveis. É louvável que a gente use todos esses termos desde que a gente tenha um fundamento. E eu queria plagiar aqui o livro e o arquiteto Jan Gehl. Jan Gehl é um arquiteto dinamarquês que fez uma verdadeira revolução em Copenhague. E um dos últimos livros, Cidade para as Pessoas, ele deixa claro, né, o sucesso da sua empreitada como arquiteto e planejador urbano é focar nas pessoas. Então nós temos que criar vários mecanismos na nossa cidade para que a gente priorize as pessoas. E para isso é necessário incluir cada vez mais a população nos nossos debates. Então, no plano diretor, como é que a gente conseguiria ter mais pessoas participando do processo? Em qualquer decisão, né, que envolve as nossas cidades, é fundamental que, primeiro, seja uma cidade para as pessoas e depois a gente pode até pensar em cidades inteligentes. Cidade inteligente é o nome da moda, né? Isso aí está todo mundo falando, inclusive a nossa companheira aqui, a Cileide Alves, não sei se chegou a ver, ela soltou um artigo falando sobre esse tema, porque falar de cidade inteligente é uma coisa assim que parece que fica muito mais lá na frente, né? Vai se tornar uma cidade inteligente, tudo bem. Mas e o dia a dia hoje, a curto prazo, como é que está isso, né? Como que está a participação das pessoas? Se esse planejamento, Priscila, é voltado para as pessoas, o ideal que seja, como que foi e está sendo a participação das pessoas? Porque eu vou ser sincero, eu tive dificuldade, eu achei que está pouca transparência do que está sendo conversado no plano diretor. Você entra no site da prefeitura, no site da Câmara, tem o plano diretor que está vigente, mas assim, da discussão mesmo do atual, eu tive dificuldade de conseguir informações. Como que está a participação das pessoas nesse eixo e no plano diretor como geral? O plano diretor ele não é um assunto fácil. Para começar, ele é um plano denso, muito grande, com muitos anexos, com muitos termos. Eu gosto muito do Ricardo, já fiz várias audiências com ele, é uma pessoa que entende muito de cidade. E ele só é possível o entendimento para um legislador que não é arquiteto, que não é urbanista, que não conhece saneamentos e tudo isso, porque a gente não domina todos os temas, com as audiências públicas, com a discussão com a sociedade civil organizada e com a população. Nós tivemos um período de discussão do plano, Estevão, e ele foi muito desgastante mesmo e grande. Foram hoje feitas mais de 50 audiências públicas presenciais. Nem sempre a gente consegue a participação. Então, vamos lá. O plano teve uma fase de audiência muito grande, pesada, que foi a criação dele. Acontecia lá no Paço Municipal com a Secretaria de Planejamento. Tinha representações. Então, tinha pessoas do CRES, do CREA, tinha pessoas... Ele tinha ali do CAL do urbanismo, ele tinha representante da Câmara, ele foi montado representantes e ele também era aberto para a sociedade participar. Foi um ano, mais de um ano de reuniões. Aí o plano é enviado para a Câmara.
E a primeira leitura dele, no plenário, ele vai para a CCJ. Então, ali nós tínhamos também uma série de audiências e nós começamos pela OAB. Então, a OAB fez um relatório, sugestões que já... Então, ali naquele processo, começa um processo de acatamento de sugestões que são transformadas em emendas. Então, quando a OAB apontou erros formais e simples, de lei mesmo, olha, está escrito errado, ali não tinha um caráter técnico urbanístico, mas tinha de formalidades da lei. Ali já acatamos emendas. Então, ali foram feitas várias audiências, participou o Eixo da Cultura, nosso IFAM, tenho a lista toda dessas audiências. E aí votou na CCJ. Então, nós aí vamos para uma primeira votação no plenário. No plenário, os vereadores votam. Nós tivemos ainda também algumas audiências, eu estou dizendo todas presenciais. Essa, Estevam, nós não tínhamos ainda a pandemia, né? Certo. E aí, nesse processo, o plano deu uma parada grande. Eu não sei te dizer quanto tempo foi, mas nós já estamos com meses nessa votação, que foi esse processo das subcomissões, né, que foram montadas com caráter técnico específico, com uma consultoria contratada, que é o ITCO, e nós entramos na pandemia. Então, quando aconteceu a contratação da consultoria, nós entramos na pandemia e fizemos esse trabalho online. E é a hora que eu vou te dizer, como experiência própria, como vereadora, e vou dizer como mãe, porque eu sou mãe de 2 meninos que estão fazendo atividade remota. Aqui também tem. Aí, então, você sabe o que você está passando, né? Eu tenho um de 12 anos e um de 11. E vou dizer como professora universitária, que eu estou hoje na Unifam, com uma disciplina no curso de Direito. Talvez o movimento online, ele nos deixe uma sensação de que não está feito. Você trabalhou, você fez audiência. Eu começava audiências nessas comissões, nós ficávamos das 8 da manhã ao meio-dia, e a sensação que eu tinha quando finalizava, porque eu não estou vendo a pessoa, eu não toquei, eu não abracei, eu não peguei ali, é que não tinha sido feito nada. Então, eram bem divulgadas, eles estavam no site da Câmara, estavam nas nossas redes sociais, foram transmitidas pelo YouTube, mas fica sempre aquela sensação, né, de que, então, nós voltamos agora, uma fase, e porque aí o que acontece? Durante todo esse processo são acolhidas emendas, porque às vezes a pessoa fala assim, o plano diretor teve 50 emendas. Ele vem para a Câmara para isso, senão ele seria... Você pode dar um exemplo de uma emenda dessas que veio, que você acha que se destacou nesse eixo, no eixo de gestão urbana, que você acha que foi essa colaboração do povo e que é válida? Vou te falar 7 emendas minhas, que todas foram participativas, né? E aí você entra nessa fase. Então, mas o plano, ele é muito importante para a cidade. E aí é a hora que eu te digo, não é só o plano que a gente tem que dar visibilidade. Agora é muito importante dar visibilidade nas emendas, porque ela muda o plano. E nós precisamos fazer novamente discussões que a gente está fazendo agora, para que a sociedade, para que eu, vereadora também, porque eu não participei de todas as comissões, eu participei de 3. Então, você concorda que tem emenda que eu não vi, que estava lá no eixo, que eu não pude participar? Então, é necessário agora que eu também, como vereadora, como cidadã, tome conhecimento das emendas. Então, dentro do gestão urbana, eu apresentei, vou falar das 7 principais emendas, tem uma que eu tenho muito carinho por ela, que é a remodelação do zoológico. Então, coloco ali, o plano falava um pouco sobre isso, o zoológico, naquele sistema que nós temos, ele já está em desuso no mundo, e a gente coloca que, né, a prefeitura, ela precisa fazer um planejamento da retirada desse modelo e a transformação num parque. Então, essa é uma das emendas que tem. A primeira delas, né, o artigo 1º, é uma emenda que fala sobre os planos setoriais. A gente ela foi modificativa, a gente acrescentou as finalidades, porque o que acontece? Colocamos somente assim, que deverão ser atualizados periodicamente, que devem ser feitos com a participação popular, e a gente colocou ali também que tem que trazer metas e diretrizes, porque o que não falava sobre isso. Então, você vai fazer um plano setorial, você vai gastar dinheiro, você vai estudar, vai reunir, se ele não completar, se ele não tiver diretrizes e metas, ele não será eficiente para a cidade, né? Então, porque esses planos setoriais, eles complementam o plano diretor. O plano diretor, ele tem aspecto amplo, e os planos setoriais, eles vêm trazendo aspectos específicos. Então, a emenda é apenas para dar um pouco mais de abrangência a esse artigo. Posso falar a próxima? Pode. A gente já está com o tempo já quase chegando no final aqui, mas pode falar mais uma.
importante, tá? Porque vou falar então mais uma, deixa eu ver aqui, ó. A outra é para falar sobre os indicadores também, que devem ser contemplados. Tem uma, por exemplo, o plano de bairro, né? Que ele é importante dentro do plano diretor. O plano que veio da prefeitura, ele falava que tinha que ser facultativo e que tinha que partir da sociedade exclusivamente, que não podia participar da iniciativa, não poderia ter iniciação na iniciativa privada e nem pública. E a gente acrescentou, os técnicos entenderam que isso não é bom para a nossa cidade, que quem tem que contemplar a todos, dando transparência e dando oportunidade a todos participarem, porque você imagina o CREA, tá ali com um grande projeto, estudou para o anel viário e vai ter um plano de bairro, que o anel viário passa em vários bairros, né? E aí o CREA, por exemplo, que é um instituto sério, técnico, não pode fazer uma sugestão no plano de bairro, não pode começar, tem que esperar um cidadão, que às vezes o cidadão não tem nem conhecimento do que está acontecendo ali, né? Não é a especificidade dele. Então a gente fez isso para também incluir a iniciativa privada e pública, para que um vereador, para que um ente público possa dar iniciativa nos planos de bairro. Priscila, só mais uma então. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, a gente tem que concluir, porque o nosso tempo já está... Só mais uma, por favor. Mais uma, deixa eu ver aqui, então, os planos setoriais eu falei do zoológico. Então tem uma que eu tenho muito carinho aqui. O plano, né, nosso plano, ele traz os polos de desenvolvimento, né, onde vai ser esse polo de desenvolvimento. E ali nós conseguimos, nas nossas discussões, perceber que tinha um polo ficando de fora. Então, nós acrescentamos um polo de desenvolvimento econômico, logística de combustível e terminal de armazenamento. É aquele entorno ali do setor Novo Mundo, que ele já é assim. Ele já é feito para galpões e polo petrolífero, só que ele não estava no plano ele está na cidade, mas não estava no plano. E aí a gente acrescentou para que todo investimento de desenvolvimento seja naquela área para fortalecer um segmento. Tá. Eu vou te fazer uma última pergunta para a gente encerrar, e que é assim, nós estamos falando de planejamento, como o Ricardo falou, uma coisa é planejamento, outra coisa é gestão. Qual a esperança, qual a segurança que o povo, o cidadão tem de que esse planejamento vai ser realmente efetivado? Quais os mecanismos que a Câmara, porque vai mudar agora a Câmara, vai mudar a Prefeitura, qual é os mecanismos que a gente tem de acompanhar e fazer com que isso seja realmente efetivado? O plano diretor, ele é uma lei exigida pelo Ministério das Cidades, inclusive as cidades acima de 100 mil habitantes que não possuem, muitas vezes fica impedida de várias coisas na sua esfera administrativa, inclusive pegar empréstimos e tudo. É uma lei que é importante para nós, Estevão, e eu vou dar um exemplo prático, que foi como eu entendi o plano diretor. Eu sou gestora pública, mas não sou especialista em urbanismo. O plano diretor, ele vai dizer onde você quer chegar. Nós vamos para Anápolis, mas ele não vai dizer qual rua você vai pegar. Então, o plano de governo, que é a gestão em si, né, que é o que os candidatos estão fazendo agora, apresentando, eles vão ter o plano diretor como um norteamento, um planejamento que foi feito. Vai ter um polo de desenvolvimento ali, aqui é um corredor que tem que ser mais largo, porque é caráter técnico, foram pessoas especialistas, não é vereador que disse. É quem estudou a cidade, que diz que precisa ser feito esse modelo, mas ele não vai dizer como vai ser feito, porque para isso tem um prefeito que nós elegemos. E o que eu coloquei, né, uma emenda, você falou para falar a última, que a gente percebeu que os nossos planos de governo, eu coloquei uma emenda, que não podem contrariar o plano diretor, no sentido, já foi feito um investimento ali, foi usado o recurso para construir um anel viário em uma região, mas ele falta 40% para finalizar. Não pode um prefeito que veio diferente falar, não, eu quero o anel viário ali, ó, para o outro lado. Então, a gente responsabilidade com dinheiro público, né? Responsabilidade com esse planejamento que foi feito, que já se começou a gastar dinheiro, já iniciou o projeto, já iniciou, então o plano ele não vai especificamente dizer como você vai chegar lá, mas ele vai dizer precisa chegar lá. E nós, vereadores, todas as vezes que temos leis adjacentes, temos que consultar o plano para não contrariar, porque ele é a nossa lei maior. Muito grato, acho que foi um bom exemplo esse, simples, esse de Anápolis, e que a gente agora vamos vigiar a proposta dos prefeitáveis se estão alinhados com o plano diretor, né? Ajuda a gente pode contar com a gente aqui para pôr a boca no trombone, tá bom?
Obrigada, eu agradeço. É um assunto muito realmente, igual eu te falei, no começo a gente fica desorientado porque é muito técnico, mas é importante e vai nortear o nosso desenvolvimento para os próximos 10 anos. Muito grato pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Então, nós estamos chegando aqui ao encerramento de mais esse nosso melhor. Grato por todos que nos acompanharam, Vinícius, a toda a equipe da Sagres. E curta nosso Instagram, Estevão Daltro, o programa Nosso Melhor, e o Spotify, o programa Nosso Melhor, com uma trilha legal para vocês aí. Um grande abraço a todos. Tôndolo, o Leme está de volta aí com você, meu amigo. Valeu, muito obrigado, Estevão. Parabéns aí por mais uma edição do Nosso Melhor. Um tema importante, é técnico, às vezes com palavras um pouco mais difíceis, fora do nosso dia a dia, mas é um tema, é um mapa, né, de onde a gente deve seguir, como fazer, enfim, é uma orientação que a gente precisa estar atento e faz parte da pauta agora nas eleições 2020.